Shalom, sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá. Sharon, eu sou a Sharon. Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Nós começamos na semana passada o quinto livro da Torá, o último livro de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu escreveu inspirado por Hashem. Nós falamos em Devarim, que o próprio livro é Devarim, sobre palavras, não é? Antes nós falamos, era Parashat Devarim, a primeira do livro Devarim, que são palavras. E nós falamos sobre aquele Moshe que agora é um homem de palavras. Antes ele não era um homem de palavras, ele ousou, não é, a contestar Deus quando Deus disse para ele ir lá, falar com o faraó e tudo mais. Ele disse que não era um homem de palavras, um homem eloquente, mas agora depois de 40 anos, com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele viveu, ele era um homem de palavras. E com essas palavras, né, Devarim, ele fala sobre Devarim, sobre coisas, sobre os assuntos, sobre os temas para o povo. Em Vait Hanan, que é a Parashá que nós começamos essa semana, eu quero abordar aqui três coisas, três Devarim com palavras. Três tópicos aqui que são considerados os mais importantes, por isso nós vamos falar um pouco deles, nós vamos analisar um pouco, trazendo para nós, não é? Lembrem que nós estávamos lá na casa dos pais, nós estávamos adolescentes, nós começamos toda aquela nossa trajetória na vida madura, na vida jovem, na vida madura, e agora nós estamos com quase tudo pronto, né? Nós estamos ali, como eu disse, outrora, nas portas da terra prometida, do nosso emprego, das coisas que nós decidimos, não é? Alguns de nós ficaram para trás porque acharam que tinham construído muitas coisas no caminho, decidiram não entrar, então nós vamos lembrar de Gad e Ruven e tudo mais. Mas agora nós temos aqui um Moshe que vai um pouco mais adiante. Quem é este Moshe? Nós vamos começar aqui a entender novamente como na primeira Parashat do livro Devarim. Era aquele Moshe que estava realmente, que tinha aprendido realmente a morrer. Lembram que eu falei sobre isso? Que a própria vida, a nossa vida, o dia a dia nos ensina a viver. Você vai fazendo as coisas e vai aprendendo ali. Mas parece que morrer ninguém quer aprender. Então quando chega no fim da vida fica aquele desespero. Tenho que fazer tchuvá, não fiz isso, não fiz aquilo, aqueles arrependimentos, não só os arrependimentos com relação a Deus, mas arrependimentos da sua própria vida, daquilo que você deveria ter feito e não fez, essas perguntas, essas coisas. Nós temos aqui uma playlist que é dos 13 aos 60, não é? Se alguém não viu, vale a pena dar uma olhada. Tem poucos vídeos, mas dá pra gente já entender que nós temos duas adolescências na nossa vida. Nós temos a adolescência, aquela hormonal, aquela do crescimento da criança que vira aquele adolescente para depois ficar jovem e tudo mais. Ali nós temos, com essa troca de hormônios e com aquele começo de sonhos e desejos e bastante utopias e algumas miragens, até nós entrarmos no deserto e vermos muito mais miragens ainda e muitas ilusões. Nós temos basicamente duas adolescências na nossa vida. Uma é essa, que é aquela que nós devemos ser adolescentes e viver, e outra, onde as perguntas, onde os infortúnios, onde as dúvidas, os questionamentos parece que voltam, que eu delimitei lá na playlist os 60, mas pode ser aos 80, aos 90, aos 40 anos, seja como for, foi só uma delimitação. Então, quando nós chegamos depois dessa idade madura, nós começamos a ter perguntas novamente. Perguntas, dúvidas, alguns medos, receios, enfim, e arrependimentos, esses do dia a dia mesmo. Aqui, então em Devarim, quando Moshe aprendeu a morrer, quando ele veio e falou ao povo com palavras e contou sobre as coisas, ele era esse Moshe bem inteiro. De repente, você entra em Vait Hanan e vê um Moshe ali que parece que volta a fazer a se melindrar, a ficar chateado porque não entra na terra, ele começa a rogar a Deus, a pedir e tudo mais. Então nós vamos analisar aqui este pedido, este novo pedido
não é, de Moshe para Deus, para que ele entre na terra. Nós vamos falar um pouco sobre a repetição dos 10 mandamentos, né? Por que é que ele repete os 10 mandamentos ali, nesta paraxá, e Shema Israel, que obviamente acaba sendo ou parecendo que é a parte mais importante aqui. Mas tudo que acontece na Torá leva sempre a um passo adiante. Então o Shema aqui ele é importante, mas ele não é o primeiro tópico importante desta paraxá. Nós temos aqui aquele pedido de Moshe. Então você vai dizer, mas ele não estava todo concordado com Deus? Então nós vamos entrando aqui na nossa vida, nós vamos lembrar de quando nesse momento da nossa maturidade, nós voltamos um pouco a ser crianças, não é? Então você vai ver aqui que em Devarim, Moshe foi um grande pai e mãe do povo. Ele viveu para o povo, pelo povo, a serviço de Deus. Ele se entregou por completo. Ele nunca traiu, mas ele foi um homem simples, um homem humano. Ele foi um ser humano como todos nós. Então ele teve ira, ele teve emoção, ele teve muitas perguntas aqui. Quando ele chega, ele aceita, não é? É como aquele filho que o pai e a mãe dizem assim, olha, você não vai, nós já falamos sobre isso, você não vai. Aí a criança ou o adolescente ali, ele aceita, tudo bem, então se eu não vou, eu não vou. Parece que ele aceitou, né? Porque está tão obediente, está fazendo as coisas que eu mandei fazer. De repente, esse mesmo adolescente, este jovem, olha e diz assim, mas eu rogo a ti, pai, mãe, que eu entre, que eu vá nessa festa, que eu vá viajar, que eu faça isso. E já não tão delicadamente, não é? Mas porque precisamos exigir algumas coisas ali, colocar ordem ali, os pingos nos is, Deus diz, ou o pai e mãe diz para o filho, você não vai entrar na terra prometida, você não vai naquela festa, eu já lhe proibi de ir, aqui eu já determinei que a liderança vai se modificar, não é? Então você não vai entrar, nós já falamos sobre esse assunto. Deus eleva a sua voz metafórica e diz, basta Moshe, basta. Nós já falamos sobre isso, não me repita, não me peça mais. Nesse momento, poderia ser aquele, e aqui vem a maturidade de Moshe, e o Moshe de quem nós estamos falando. Ele poderia, por exemplo, ficar muito chateado e desobedecer o pai e a mãe nesse momento, e desobedecer Deus nesse momento, e não fazer as coisas. Ele continua agindo, não é? E atuando exatamente como Deus determina. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo e tudo mais. Então, esse é o Moshe que está entrando nesta paraxá. Aquele que, tudo bem, eu aceito, eu aprendi a morrer, mas será que não dá mesmo? Será que de repente o Senhor vendo tudo que eu fiz, tudo que eu me dediquei, será que eu não mereço? Não sei lá, basta, Moshe. Deus diz basta aqui para ele. Então, esse no capítulo 3, o capítulo 3, o versículo 23. E roguei ao Eterno naquele tempo, porque ele está contando, dizendo, meu Senhor Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que força há nos céus e na terra, que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários? Deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra, que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Então aqui ele já está realmente pedindo, realmente, será que não tem mesmo um jeito? Nós vamos ler, continuando, sobre o Rabino Pinhas Peli, como nós fizemos em Devarim, porque eu gostei muito. E como eu disse para vocês, nós estamos trazendo para nós, nos dias de hoje, para o nosso cotidiano, e algumas coisas as quais eu concordei muito, isso foi muito bom, assim, porque aí eu posso trazer também alguma experiência, alguma coisa que fique mais palpável para nós. Quando nós pensamos na nossa vida
que nós somos insubstituíveis, não é? Que nós somos insubstituíveis. Há um Yetzirah aí falando muito alto, há um ego, aquele ego de letra minúscula, falando muito alto ali, você é insubstituível, como é que você vai se virar sem mim? O que é que vai acontecer sem mim? Nós precisamos realmente, para nos fortalecermos, para servirmos melhor, para sermos mais felizes, entender que os cargos, os lugares, não é? Eles são sim substituíveis. Nós não somos indispensáveis, não é? Claro que aquele trabalho que foi feito por você é por você, mas nós não somos especiais, nós somos únicos. Deus enfatizou que era Moshe que tinha que ir lá falar com o faraó. Deus enfatizou todas as coisas, ele determinou quem ia ou não, mas agora ele diz, basta. Agora terminou. Você, Moshe, com todo respeito, Moshe Rabbeinu, você é dispensável agora e não indispensável. Você é único, não existirá nenhum outro igual a Moshe Rabbeinu, mas você é dispensável, porque você, sendo único, não te torna especial. Sou eu que te faço especial, sou eu que coloco as palavras na sua boca. Deus deixa isso muito claro, até mesmo nas profecias, quando ele fala através de um profeta, fica muito claro que as palavras metafóricas de Deus saem da boca daquela pessoa, daquele profeta, mas é Deus que faz isso. Então, as pessoas, nós somos únicos para Hashem, não somos nem indispensáveis, não é? É pelo menos o que nós estamos fazendo, e não somos especiais. Então, nesse momento, Moshe tem aquela recaída de adolescente. Mas será que eu não sou mesmo? Sei lá, ele deve ter pensado especial. Eu não sou só único, não é? Então, o Rabino Peli vai dizer o seguinte: os sábios do Midrash deram várias interpretações à situação. Qual situação? A situação de Moshe rogando a Deus que entrasse na terra, não é? Que passasse a margem do Jordão. Eles procuram no Midrash imaginar como Moshe deve ter se sentido naquele momento e assim desenvolvem o tema baseados nas palavras usadas por Moshe ao rogar a Deus e nos argumentos por ele empregados. Também trazem os contra-argumentos usados por Deus para convencer Moshe, seu amado mensageiro, de que o líder teria de morrer naquele momento, abrindo caminho assim a uma liderança diferente necessária ao povo que está saindo de uma vida nômade no deserto e seguindo para o próximo estágio, conquista e colonização da terra. Quando ele diz aqui Deus para convencer Moshe, Deus não precisava convencer Moshe de coisa nenhuma. Deus é que mandava, ordenava, não é? E orientava e Moshe obedecia. Mas nós sentimos que há aqui uma intimidade muito grande, não é? Existem algumas críticas assim, porque o Deus de Israel, o Deus do judaísmo é um Deus pessoal. Nós não somos sábios o suficiente para conseguirmos separar isso, não trazer como pessoal um Deus que fala conosco e pensar nele só como um absoluto. Mas nós não somos ignorantes o suficiente para não sabermos que quando nós pessoalizamos Deus é para ter este tete a tete, é para ter esta intimidade com aquele que nos criou. Isto também é metafórico. Então nós vemos que Moshe era cheio de intimidade, de familiaridade, de particularidades com Deus. Tanto é que ele chega aqui e pede, e tanto é que Deus diz, basta. Eles têm essa conversa, não é? Essas palavras sobre as coisas de uma maneira muito íntima, muito pura, não é? Muito livre de se ajeitar, de requifofes. Eles são sinceros aqui, não é? Um com o outro. E quando ele demonstra que a liderança, que o líder tem que morrer, não é Moshe que tem que morrer, é o líder que tem que morrer para abrir caminho para o líder que vem, que é Yehoshua, Josué. Sabe que nós sabemos, desculpe, que não se sabe nem onde Moshe foi sepultado,
Porque se ele continuasse, entrasse na terra, sabendo este povo novo, que não tinha vivido as coisas, só sabia a contação de história, não é? As leis orais, a história oral que eram-lhe passada, eles não viveram nem o bezerro, nem os espiões, essas coisas, eles iriam endeusar Moshe. Eles iriam achar que Moshe era um milagreiro, não é? Milagroso, e não é esta a vontade de Deus, porque aqui ele faria uma idolatria. Então não sabemos nem onde ele está sepultado, para que não façam aquelas caravanas para ficar lá e ver a sepultura e levar pedidos e coisas assim, mesmo que seja por mérito de Moshe. Isto é uma maneira muito sutil de idolatria. Não era isso que Deus queria quando ele diz o líder tem que morrer. No caso aqui ele explica, o Rabino Pinchas Peli, é o líder que tem que morrer. Moshe não morre, Moshe está na história, mas ele não pode entrar, ele não deve entrar aqui. Bom, segundo o Midrash, Moshe começou o seu longo, mas inútil apelo dizendo, aqui é o Midrash, então nós sabemos que isso não está na Torá, isso está numa das partes da Torá oral. Vou fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bedvaro. E nós podemos tirar muita coisa do Midrash, muita coisa. Senhor do universo, isso no Midrash. Considera o quanto tive que suportar por causa de Israel, até que eles tornassem teu direito e tua posse. Já que sofri tanto com eles, não deveria eu participar também da alegria deles? Agora que assim, lembram uma vez que aqui em alguma parashat, eu não me lembro qual, eu disse que às vezes a gente quer muito segurar o bebê limpinho no colo, mas ninguém quer trocar as fraldas. Muitas vezes nós queremos participar daquele bolo, né? Cortar o bolo, festejar junto, mas não queremos lavar os pratos. Então aqui Moshe se justifica dizendo, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, será que eu não mereço? Não é comer este bolo depois de ajudar tudo que eu fiz? Enfim, bom, clamando por justiça, Moshe baseia sua reivindicação na própria Torá de Deus. Ó Eterno, proibindo-me de entrar na terra prometida, tu desmentes tua Torá. Olha que ousado no Midrash, né? Pois ela diz, no mesmo dia, tu deves dar ao trabalhador a sua paga. Onde está então minha paga pelos 40 anos que labutei por teus filhos e em prol deles sofri tantas angústias? Aqui, quando ele diz teus filhos, ele meio que esquece que ele também é um filho, não é? E aqui nós podemos ver que dentre as 7 leis de Noah, quando nós falamos sobre o roubo, o sequestro, nós aprofundamos e usamos isso como a gente diz, ramificações. Eu estou engasgada hoje, engasgo mesmo. E a gente vê que quando a gente não paga diarista e ela trabalha por dia, nós estamos roubando ali. Então serve para nós também, Binenu. Aqui, Moshe está dizendo para Deus, está lá na Torá, que o Senhor tem que me pagar, não é? A paga do trabalhador. Imagine um diarista, e agora imagine ele 40 anos labutando ali. Será que ele não merece entrar na terra? Moshe procura também despertar compaixão, referindo-se a si próprio como veterano servo aposentado de seu povo. Todo o tempo em que estivemos no deserto, não tive um momento sequer de tranquilidade, seja para estudar ou desfrutar da vida. Olha para todos os livros que planejava ler, falando para Deus, e escrever tudo o que pretendia fazer quando entrasse na terra prometida. E agora tu me dizes que meu tempo terminou? Moshe, o homem de Deus, o servo obediente, contrariando todas as expectativas, recusa-se a aceitar submisso os desígnios divinos. Sabe que tem alguns comentaristas que dizem, e também a gente encontra isso, que não foi tão simples assim. Que não foi rogo-te e só isso, que ele bateu o pé mesmo, não é? Então nós trazemos aqui como aquele adolescente que diz, pai, eu mereço,
Eu lavei a louça a semana toda, eu limpei a casa, eu tirei o lixo, eu obedeci o Senhor, eu cuidei dos meus irmãos mais novos, eu mereço. E bate o pé, não é? Ele discute com Hashem. Por isso a palavra basta é importante, porque um basta, quando vem do pai e da mãe da gente, ou quando você, o pai e a mãe, fala para o filho, é como quando a gente chama o filho pelo nome. Não é? Quando você chama o seu filho por filho, vem cá, filha, vem cá. Quando você fala o nome, a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto sabe que você está dizendo um basta ali. Então a palavra basta aqui, ela demonstra que não foi simplesmente uma perguntinha, posso, devo, por favor, me deixe entrar. Foi um pouco mais. Ele insistiu aqui. Ele envida todos os esforços possíveis para retardar, se não eliminar a intimação para se juntar a seus ancestrais. A principal razão é seu ardente desejo de ir até a terra, se não como residente, ao menos como turista. Deixa-me passar, rogo-te e verei a boa terra. Quando ele diz aqui ao menos como turista, é porque ele já tinha aceitado, ele já tinha compreendido que sim, seria Yehoshua, não é? Que ia liderar, estava tudo certo isso, mas ele diz, então, mesmo que eu não esteja liderando, deixa eu entrar, deixa eu ver essa boa terra, ele elogia a terra e tudo mais. Apesar de todos os argumentos de Moshe, Deus não alterou seu veredito. Cada geração, falou ele a Moshe, deve ter seus próprios líderes. Moshe deve permanecer onde sua própria geração está enterrada. O pastor deve permanecer com seu rebanho. Nem mesmo seus restos mortais podem ser trasladados à terra de seus sonhos, como nós falamos. Quando Moshe questiona por que ele é pior do que José, por exemplo, porque ele questiona isso no Midrash, que ele é pior do que José, não é? O filho de Jacob, cujos restos serão levados à terra, recebe uma resposta contundente. José, ou Yosef, ao contrário de Moshe, ao enfrentar o mundo exterior, tinha orgulho de pertencer ao seu povo e à sua terra, merecendo, portanto, o privilégio de lá ser sepultado. Agora aqui há uma interpretação muito rara, não é assim que a maioria fala ou lembra disso, porque nós temos alguns milindres, não é? Alguma delicadeza para falar de Moshe, às vezes esquecendo que ele era um homem como todos nós, um ser humano como todos nós, e também esquecendo algumas atitudes no decorrer da história. Esse rabino Pinchas Peli relembra isso. E nós vamos ver aqui porque é que ele fala sobre Yosef. Onde se encontram as indicações de que Yosef reconheceu a terra enquanto Moshe deixou de fazê-la? Porque você pode se perguntar assim, quando foi que Moshe negou alguma coisa ou negou o seu judaísmo? Como é que pode ser? Então, ele não vai entrar na terra, não é só por conta de bater na pedra, não é só por conta de gritar com o povo, não é só por conta de quebrar as tábuas, sei lá, não é só por conta disso, tem mais coisa por detrás dos panos. Bom, os rabinos em Devarim Rabbah 2:8 dizem, eles citam a história contada em Bereshit, lá no capítulo 39, versículo 14, quando a mulher do amo de Yosef exclamou, vede, trouxe-me um homem hebreu, e ele, Yosef, não o negou, ele não negou o seu judaísmo, não é? Ele não negou que era hebreu, não é? Além do mais, Yosef, ao falar de si mesmo, afirma, pois fui roubado da terra dos hebreus. Ele ainda afirma que ele é de lá. Em contrapartida, olha só, Moshe mantém-se calado quando as filhas de Itró dizem, um homem egípcio livrou-nos das mãos dos pastores, lá em Shemot, capítulo 2, versículo 19. Ele não as corrige para dizer que é hebreu, ele fica quieto, não é como se ele fosse egípcio, e não parece se opor a aparentar ser, aos olhos das jovens, um bom
e um bom ilustre príncipe egípcio salvador, sem se apressar em revelar-lhe a verdade sobre a sua origem hebreia. Olha só, sem se apressar em revelar que ele era hebreu. Ele aceita, não se opõe e ele nega. Aqui, dessa forma, não nos parece quando nós estamos lá, não é? Em Shemot, não nos parece isso. Mas agora aqui, vendo os porquês, ou melhor, como foi que tudo isso aconteceu, porque ele não entra, nós vemos que sim, ele não se opôs e ele negou o seu judaísmo fazendo isso. E nem se apressou em contar. Então, algumas coisas aqui são para que nós entendamos que o resultado, às vezes, esse tempo que nós estamos ali, porque agora é assim que nós temos que ver Moshe. Nós estamos ali nesse deserto, né? Tudo certo, já aceitamos que agora chegou a hora de entrar na Terra Prometida, ou se passaram muito tempo, você arrodeou demais buscando aquilo que era utópico e de repente não prestou atenção naquilo que realmente tinha valor, perdeu tempo, não é? Buscando tempo, fazer tudo no dia, ser muito feliz, às vezes umas esbórnias, sei lá, uns exageros, você esqueceu de viver de verdade o que tinha valor e acaba passando o tempo e você não entra. Podemos usar assim o exemplo. Mas aí você tem alguns méritos, não é? Que podem ser contabilizados e você entrar mesmo assim, mesmo que esteja muito velho, são aquelas chances que nós acabamos tendo quando estamos na velhice, enfim, aquela oportunidade novamente de emprego, de amor, de trocar de lugar, não é? Então você olha e pensa, estou velho demais. Não, mas você pode entrar na terra, mas vai ter que ter méritos aqui, porque idade você não tem mais, não é? Já não está mais em tempo hábil ao trabalho, a liderança deve morrer, deve dar espaço às outras gerações, mas você deve ter algum mérito aqui. Então a gente começa a puxar os méritos e perceber que algumas coisas se encaixam. Ele negou o seu judaísmo aqui, não é? Então pode ser que essa seja também um dos motivos, não é? Isso são tudo suposições, porque nós sabemos do amor de Hashem por este simples, não especial, mas único Moshe. Supostamente menos importante, esse incidente pesa na avaliação do pedido de Moshe para entrar na terra. Veja, supostamente é menos importante. Por que é menos importante? Até porque, quando isso aconteceu, Moshe era novinho, não é? Ele estava nesse trocar de adolescente para jovem. Então, de repente, ele pensou, não vou dizer, não viu maldade nisso. Ele não era um Moshe de palavras ainda, que agiu, que teve ação durante 40 anos para depois se transformar num homem de palavras e contar sobre as coisas lá. Ele não era ainda. Então vamos dar um desconto aqui, não é? Não se pode ocultar sua identidade nacional por conveniência e, ao mesmo tempo, querer a recompensa de participar da celebração nacional por ter alcançado sua destinação, mesmo sendo ninguém menos que Moshe, o Redentor de Israel em pessoa. O que ele demonstra aqui? Ele demonstra que para Deus, para a divindade, nós somos todos iguais. Ele põe na nossa boca as coisas as quais ele quer manifestar para que nós façamos, que nós falemos, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, pelo nosso estudo de Torá. Mas isso não nos faz especiais, nos faz únicos, porque cada um de nós tem a nossa própria missão, a missão diária e aquela somatória de todas as nossas missões, que são os nossos méritos. Quando isso é feito, quando é terminado, não é? Quando as nossas missões vão até o fim, tudo isso se transforma em méritos para que nós entremos nessa terra prometida e lá fiquemos ou não, não é? Ou não. Aqui eu deixei uma parte separada que eu ia ler no final, mas eu vou ler agora mesmo porque é uma analogia muito boa, é um espelhamento aqui que Pinchas Pedro, o rabino, coloca no livro. Eu vou ler agora, antes de nós começarmos a falar sobre a repetição dos 10 mandamentos. Bom, o mesmo sentimento é expresso em uma bela, mas pouco conhecida história racídica. O devoto Baal Shem Tov, segundo consta, ascendeu aos céus,
Depois de algum tempo, foi-lhe oferecido o raro privilégio de lá continuar para sempre, sendo-lhe assim poupada a agonia da morte. O Baal Shem Tov regozijou-se com a oferta, mas depois de refletir, decidiu recusá-la, porque isso o privaria de realizar o desejo que ainda alimentava de ir para Eretz Israel. O fato de que ele realmente acalentava essa esperança pode ser depreendido do teor da única carta autêntica que temos de Baal Shem Tov, a famosa Igeret HaKodesh. Por que eu quis ler esta parte? Porque nós, e eu já coloquei isso em alguns posts, aqui no canal, nós colocamos uma frase bem bonita, encontrada às vezes no Rabad, às vezes em algum livro, onde está escrito Baal Shem Tov. E nós passamos adiante. Mas foi muito bom ele escrever isso para eu lembrá-los, se vocês não sabem, e uma curiosidade, caso não saibam, Baal Shem Tov não escrevia. Ele não era analfabeto, não é isso? Mas ele não escreveu. Todas as coisas, a não ser aqui, Igeret HaKodesh, que ela é famosa, as coisas que nós encontramos e estão atribuídas ao Baal Shem Tov são frases, são máximas, são escritos dos discípulos do mestre Baal Shem Tov. E isso é uma curiosidade importante, porque nós temos uma mania muito ruim, nós todos, viu? Eu me coloco muito dentro disso, porque é uma falta de vergonha na cara, às vezes, de colocar frases e dizer fulano. Nem sempre são atribuídos. E nós sabemos que algumas coisas aí ao longo da história deram problemas justamente por terem dito que fulano disse, que ciclano disse, e não foi. Então essa é uma curiosidade para nós. Essa parte aqui sobre ele rogar, vamos então tirar a mensagem de que sim, ele pediu uma última vez, ou sei lá, você achava que estava tudo certo lá em Devarim, ele tinha entendido, mas aí peraí, ele vem e mostra e demonstra a sua humanidade de novo. Porém, mesmo tendo Deus dito basta, ele continua sendo fiel, sendo devoto, sendo correto, agindo em conformidade com todos os mandamentos de Deus, com tudo que Deus mandou e ordenou. Agora, nós vamos entender um pouquinho sobre os mandamentos. Os mandamentos são repetidos, não é? Eu deixei aqui marcado, eles são repetidos no capítulo 5, né, de Devarim, da porção Vait Hanan. No versículo 6, ele começa dizendo: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos, não é? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Eu não vou ler tudo, mas ele repete os 10 mandamentos, e nós ficamos pensando, mas repetiu por quê? Se já está escrito lá. E aqui nós entendemos a importância da lei oral. Tudo que estava lá escrito, não é? Na Torá é escrita, não é? Mas este povo ao qual ele está contando, aqui fica muito claro que são a geração que viu lá escrito, mas precisa da lei oral. Então nós entendemos a importância que é para nós, quando nós pegamos a Torá e lemos e dizemos, eu sei tudo, a Torá diz isso, a Torá diz aquilo. E não sabemos para que muitas coisas servem se não tivermos a lei oral. Como, por exemplo, quando os nossos avós, bisavós, sei lá por que cargas d'água, os colaterais, sei lá, estão mortos, um que outro está vivo ali, mas a maioria já faleceu, e os nossos pais vêm para nós, ou um irmão mais velho, vem para nós e nos conta. Ele repete uma história que talvez esteja lá escrita, mas ele vem e repete. Isso diz respeito à lei oral e à memória, as coisas que estão na memória. Então nós encontramos os 10 pronunciamentos aqui escritos, não é, em Devarim, de uma forma um pouco diferente. As palavras são um pouco diferentes, porque lá era a lei escrita, não é? Agora aqui são as memórias de um homem, depois de 40 anos no deserto, de um homem já idoso,
com as suas memórias. Então, desde que nós não tenhamos nenhum tipo de doença e tudo mais, nós vamos guardando, nós vamos relembrando as memórias para contarmos para as gerações que vêm, porque Moshe contou oralmente, mesmo que tivesse o pergaminho, para as gerações que iam entrar na terra, os filhos, os netos daquela geração que havia falecido, que havia ficado no deserto, morrido no deserto. Aqui são as memórias. Quando nós passamos por lugares onde nós vivemos no passado, nós temos aquelas lembranças, talvez, quando nós sentimos cheiros, quando nós, às vezes, até coisas ruins, quando nós lembramos, nós sentimos aquele lugar, um lugar seguro. Essas são as memórias afetivas que nós temos. Aqui Moshe demonstra, ele continua, cumprindo as ordens de Deus, ele demonstra a sua memória, tudo que está guardado, mas ao mesmo tempo não tem por que voltar lá, e aqui não tem por que ele entrar. O que nós trazemos, o que nós podemos lembrar sobre isso, são como, por exemplo, assim, eu vou contar um fato particular para vocês entenderem o quanto a memória é importante, e nós não precisamos às vezes viajar o mundo todo, por exemplo, para conhecer alguma coisa que você pode conhecer pela televisão, mesmo que a televisão não seja muito boa. O meu marido, aí vem a parte particular, se ele assistir ele vai saber. Quando a gente vai passear, de vez em quando, assim, no domingo, no fim da tarde, nós vamos passear. No Shabat, não. Nós vamos passear de carro e tudo mais. E ele tem o costume, que é uma cidade muito pequena, de passar por determinados lugares e repetir incessantemente, há muitos anos ele repete: olha, aqui uma vez era um banhado, não é? Ele fala para nós, para mim, para minha filha, aqui era um banhado, aqui não tinha nada, eram só plantações, onde tem prédios, onde tem coisas. Ele lembra, ele passa sempre por uma casa onde ele nasceu, mas a casa não está lá, não é mais a mesma. Ela não existe mais, ela é outra casa. Então, quando as coisas se modificam, não é, nesse lugar, e ele passa por lá e diz: olha, eu nasci aqui, tinha uma casa que ela era assim, 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 eu nasci aqui. Não é mais aquela casa, já foi demolida, já foi construída outra história naquele lugar está sendo construída agora. Então, quando nós voltamos para esses lugares do passado, não está mais lá. Aquele cheiro não está mais lá. As coisas não estão mais lá. Se modificou, as gerações se modificaram. Então, o que nos resta, o que nos conforta e o que nos faz lembrar aquele déjà vu do cheiro, do pão, da mãe, dos avós, dos irmãos, dos vizinhos, da brincadeira, de ficar sujo de terra, essas coisas, elas estão na memória, na nossa memória, que é para nós o maior legado que a nossa própria história nos deixa, não é? E nós passamos essas memórias adiante, deixando esse legado, essa história, esta Torá oral para as gerações que vêm. Então, quando ele reforça, quando ele repete, ou quando a gente às vezes fala: Devarim é um livro de repetições, não, são memórias. Não é? Ele agora é um homem de palavras, então agora ele conta as coisas através de palavras, mas ele precisa trazer a memória. Então são duas importâncias aqui: a memória dos lugares, das coisas, dos acontecimentos importantes que ficam, que nos trazem familiaridade, que nos trazem afetividade, e a importância da lei oral. Se ele não conta assim, e aquela geração, porventura, não abre o pergaminho para ler, nunca fica sabendo. Porque nós sabemos que nem todo mundo é estudioso de Torá. Isso servia para aquela época também. Caindo agora em muita idolatria e muitas falsos deuses e estátuas e mandinga e todo tipo de coisa que acontece com a história depois que Moshe se vai. Tudo isso, se não fosse a lei oral, eles nem saberiam disso, porque muitos nem abriram o pergaminho, a Torá escrita
duas importâncias: a nossa afetividade guardada na nossa memória, é lá que deve ficar, e a nossa memória trazida para as próximas gerações, não é? Agora eu quero ler para vocês uma parte do senhor Barry Luane, que eu também gostei muito, e eu resolvi desta vez trazer pedaços diferentes, porque na paraxá passada nós mais falamos, mas preciso das fontes para vocês entenderem que o nosso trabalho aqui é interpretar, mas é seguir uma ordem de algum comentarista e tudo mais, nada fica voando, não é achismo total, mas ao mesmo tempo são muitas interpretações nossas, porque nós devemos questionar e interpretar. Então eu trouxe mais um pedacinho aqui onde ele diz: ciclo das gerações. A lição mais irrefutável da paraxá desta semana é que não há pessoa indispensável neste mundo. Olha só, então por que será que eu gostei? Porque eu pensei que nós não éramos indispensáveis antes e ele vem e me diz isso. Então eu sinto que estou no caminho. É sempre assim que eu digo para vocês, um aconselhamento mesmo, né? Conselho fosse bom, a gente não dava, cobrava, mas é um conselho. Quando você tiver pensamentos sobre Torá, tiver interpretações, tiver uma visão de uma maneira, de uma forma, e você encontrar um sábio falando o mesmo, quando ele fala isso depois, isso muito provavelmente significa que você está no caminho certo, que você está naquele caminho de ter compreendido, porque Deus quer sim se revelar. Não pense que não, quer sim, mas ele quer que nós o busquemos. Então ele vai dizer a lição, que a lição mais irrefutável da paraxá desta semana é que não há pessoa indispensável neste mundo. Os seres humanos não são substituíveis, nem há dois que sejam iguais, mas nenhum é indispensável. Quando ele diz que nenhum é substituível, eu trouxe para vocês que os cargos não são insubstituíveis, e eu continuo pensando assim. Então as pessoas, elas são substituídas? Não, mas os cargos que elas ocupam, e é o que ele diz aqui, porque ninguém ou melhor, nenhum lugar ali é indispensável. Uma vez eu pensei que era indispensável, dei uma de boa lá, me achando muito no emprego lá que eu tinha, pois eu fui demitida, eu tinha o maior número de vendas possíveis, era eu que tinha, era uma loja de calçados. Olha só, agora eu me lembrei. Era uma loja de calçados de couro feitos à mão, e esta loja era de um judeu, a loja Saks. Eles me demitiram, eu tinha o maior número de vendas de todos, mas eu me achei muito boa lá, deve ter sido arrogante e achei que era indispensável, pois eu não era. Nem eu, nem o cargo. Não houve líder ou profeta maior que Moshe. Ele por si não pode ser substituído, ele por si não pode, porque nunca haverá. Mas o mundo, de forma geral, e o povo judeu, particularmente, podem continuar a existir e a realizar mesmo depois de seu falecimento. Como nos dizem os sábios do Talmud, Moshe era o sol, enquanto Josué, seu amado discípulo e sucessor, apenas a lua. Mas essa lua foi suficiente para conquistar e assegurar a terra de Israel para o povo judeu e evitar que qualquer forma de idolatria comprometesse a fé de Israel. Creio que o simbolismo do grande milagre de Josué de parar, este parar está entre aspas, e nós vamos discorrer um pouco sobre isso, porque nós vamos aproveitar tudo que pudermos da paraxá. Então, este grande milagre de Josué, de parar o sol e a lua na hora da batalha contra os canaanitas, no vale de Ayalon, indica essa lição de não haver pessoa indispensável. Moisés e Josué, o sol e a lua, podem ser parados, está entre aspas, podem desaparecer e não estar mais em atividade, mas a batalha deve ser travada, nesse caso, pelo povo de Israel. Quando ele coloca ali parar, não é? Ele parou o sol, nós temos os indícios de que através da natureza Deus fazia os milagres, né, as pirotecnias para o povo, assim como nós sabemos sobre o eclipse, como nós sabemos sobre os meteoros e meteoritos que caem do céu, que caem
fogo, e quando eles chegam na terra, eles ficam frios. Nós sabemos sobre essas coisas na história, foi se desenrolando. Então nós temos que ver bem as interpretações. Aqui, esse sol e essa lua foram parados. Aqui, Moshe e Yehoshua foram parados, não é? Por quê? Porque esse é o simbolismo que diz respeito que eles também podem ser parados, porque eles também são simplesmente homens a serviço de Deus. Depois, não, deixa eu ver se é aqui, não é aqui. Os líderes são apropriados para seu tempo e sua geração. Nunca devem ser vistos no abstrato ou no absoluto. A geração de Moshe pereceu no deserto do Sinai. Esta grande geração de nossos antepassados, que esteve presente no Sinai e recebeu e aceitou a Torá, nunca chegou à terra de Israel. E se isso aconteceu, Moshe também não pôde ali chegar. O líder e a geração que ele liderou, permaneceram entrelaçados. Essa paraxá, nós terminamos os comentários da leitura aqui e vamos falar agora do escuta Israel. Nós vemos que ele começa pedindo a Deus para entrar. Eu quero entrar, eu disse que aceitava, mas na verdade eu não aceitei muito, por favor me deixe entrar. Não é? Deus diz basta, ele relembra os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos para as pessoas que não conheceram. É quando nossos pais, quando nossos avós contam sobre a imigração, por exemplo. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha avó, da minha avó. Minha avó era austríaca e ela contava todas as coisas que aconteceram, não é? O lugar onde veio o povo dela e fundaram algumas pequenas cidades, como é que ela a fala, como é que eram os costumes e tudo mais. A minha avó tinha uma descendência austríaca. A minha avó era realmente austríaca. Veio pequenininha, minha avó era brasileira, mas com a mãe dela austríaca. As histórias elas ficaram tão enraizadas na minha cabeça, elas ficaram que a gente revive. Eu revivo. É como se eu tivesse estado lá e eu não estive. Quando vem da boca dela, não é um livro escrito, a imigração do povo austríaco na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e tudo mais, para o Brasil. Lá eu pego o livro e leio os acontecimentos, mas quando a avó da gente, quando os avós, quando os pais contam sobre as coisas que aconteceram, o sentimento é outro. Nós conseguimos sentir cheiros que nós nunca sentimos, nós conseguimos ter o déjà vu que nós nunca passamos por lá, nós temos isso. Então aqui as memórias é o que Moshe pode passar, são as palavras que ele pode passar com as suas próprias palavras, as coisas, os pronunciamentos agora com as suas próprias palavras para o povo que talvez nunca abra o pergaminho. Então aqui Moshe passa as suas memórias. Quando nós chegamos lá em escuta Israel, né, no capítulo, todas as coisas eu deixei marcada, que é tão famoso, no capítulo 6, no versículo 4, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um. Nós encontramos aqui, eu não quero ler aqui, então, Shema Israel, Amonai, Eloqueno, Amonai, Echad. Nós temos aqui a palavra Eloquim, né? Nosso ali, Eloqueno, e nós temos a palavra Amonai, não é? Que é o eterno. Nós temos dois aqui. Quando nós vemos nós podemos interpretar, fazer uma exegese, pegar a hermenêutica toda, compreender o que queria dizer, pegar o shoresh, a raiz das palavras, entender, inclusive poder associar que esfirá está se direcionando, se tem justiça, se tem a gevurá, se tem a bondade, o que é que tem aqui. Mas nós também podemos pegar esses dois nomes aqui, vamos dizer assim, de Hashem, e lembrarmos que escuta e ouve.
Nós já falamos sobre isso em outros momentos. Quando nós falamos para um filho assim, você fala algumas coisas para o filho, né? Com palavras. Palavras sobre as coisas que ele deveria ter feito. Ou com palavras, as coisas que ele deve fazer. E você está lhe falando, mas parece que o filho não está te escutando. Então você diz assim, fulano, você ouviu o que eu falei? E a pessoa diz, sim mãe, sim, ouvi. Sim pai, ouvi. Então o que foi que eu disse? Nem sabe repetir. Porque nós precisamos ouvir e nós precisamos escutar. Quando nós falamos escutar, nós estamos falando assim, escuta aqui, estou falando com você, escuta aqui, ouve Israel, presta atenção, diferencia as coisas, compreende que eu sou um e que eu sou o seu Deus. Entenda que este não entra, aquele entra, essa geração é outra, as coisas são essas, os pronunciamentos são esses e tudo mais. Agora para, senta, me ouve com as orelhas, né? Porque não é mais ouvidos. Vocês vão mudar essa palavra ali também. Não é mais ouvidos, são orelhas, mas ouve com os ouvidos, ouve. Agora escuta, presta atenção e guarda isso para a sua vida todos os dias da sua vida. E nós temos o preceito lá de repetir 2 vezes ao dia o Shema Israel. E esta parte da prece é a mais importante porque é aquela que te para. É aquela que para como o sol e a lua, que para como o eclipse, que para como Moshe e Yehoshua, que te torna dispensável, porque todos os dias da tua vida você tem que ouvir, escutar e prestar atenção. Para, senta, escuta, ouve. Que eu sou Deus e que eu sou um todos os dias da tua vida. Essa foi uma análise simples das 3 partes mais importantes que nós temos que tirar desta paraxá. Somos humanos, somos falíveis, vamos voltar para a nossa adolescência lá na velhice e ter uns chilique. Vamos sim, era justo o seu pedido, assim como era justo com todo o povo, o basta de Deus, porque iriam endeusar Moshe, porque não precisava, você precisa tirar as roupas velhas de dentro do armário para que entre as novas. Não estou chamando Moshe de roupa velha, mas nós precisamos tirar o velho, ela vai ficar nas fotos que nós tiramos usando, ela vai ficar nos lugares, não é? Ela vai servir outra pessoa, sei lá, a eternidade das roupas que nós vestimos, para que entrem novas vestimentas no nosso guarda-roupa, ficam nas fotos, ficam na nossa memória. Ah, aquele dia meu filho estava usando tal roupa, como nós gostamos disso. Então, nós entendemos aqui que Moshe, como pessoa, ele era insubstituível como todos nós, porque somos únicos, mas não somos especiais, então os nossos cargos são substituíveis. O legado de Moshe, que ele começa aqui, ele continua, mas agora ele traz memórias, ele mostra para o povo que ele sabe contar. Sim, como é que está escrito os 10 pronunciamentos, ele sabe contar com palavras, ele sabe falar as coisas de que aprendeu e que quer que o povo aprenda. E entendemos a importância da lei oral. Quando nós chegamos em escuta Israel, nós entendemos que todas as pessoas que nos param para falar conosco, nós devemos olhar nos olhos dela, assim como elas devem olhar nos nossos olhos, não sem dar atenção, não, sei lá, ouvi, não sei o que você está falando. Às vezes a pessoa responde até um sim, e você falou uma abobrinha, não é porque ela não te escutou. Então aqui nós não estamos falando de humanos, aqui nós estamos falando de Deus. Aqui você escuta e ouve, presta atenção, obedece e ponto final, porque você vai lembrar todos os dias, pelo menos 2 vezes no dia, Shema Israel, Amonai Eloqueno, Amonai Errad. Quando nós paramos para pensar nesse Moshe e tentar entender então quem é esse agora, esse é aquele que por mais que esteja
convencido, não, mas esteja consolado, esteja tudo bem, resiliente de que não vai, ele ainda tenta, dá um último tiro ali, vai que de repente Deus me deixa entrar. É aquela força, aquela vitalidade, aquela força de vontade mesmo que nós temos de tentar entendermos, de dizermos para Deus: olha, me dê esta bênção, deve existir algum mérito na minha vida, o Senhor, por favor, faça a conta direitinho, existe alguma coisa ali de mérito para que eu possa ganhar, para que eu possa usufruir essa outra coisa, e nós ficamos ali fazendo isso. Essa é uma paraxá de um Moshe que mostra a sua humanidade e que percebe com o basta de Deus que nós não somos indispensáveis, não é? Por um lado, infelizmente, por outro lado, felizmente, porque o novo é o novo. Voltar para o passado não é algo muito inteligente. O que nós precisamos é relembrar para não cometer os mesmos erros, mas voltar lá para ver se aquela casa está lá, aquela que você nasceu, a cidade. Eu fui visitar uma cidade onde eu estudei quando eu era criança. Eu morei em outra cidade e tinha uma escola onde eu estudei e eu gostava muito daquela escola. Quando eu cheguei lá adulta, a escola não existia mais, o lugar era como que morto para mim. E é assim que nós temos que entender: aquele lugar não é um lugar para nós voltarmos, aquele é um lugar para nós guardarmos na memória e passarmos para as gerações. Como eu gostava daquela escola, então eu conto isso para os filhos. Então aqui nós aprendemos essas 3 coisas. Ele rogava porque este é o Moshe que agora deu uma última, não é? Pelo menos por enquanto. Ele era o Moshe que contou as suas memórias e tinha uma boa memória sobre os preceitos de Deus e não o desobedeceu, nem o traiu somente porque ele disse: você não entra. Ele foi fiel até o seu último suspiro. E temos aqui o derradeiro, o mais importante, o necessário, e aqui sim o indispensável e insubstituível: Shema Israel. Todos os dias da nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham podido lembrar de algum lugar que você voltou para tentar olhar e ver, olha como era, e viu que não sente mais nada, que o bom mesmo, o cheiro, o déjà vu está na sua memória. Eu espero que você passe as suas memórias boas para as próximas gerações, que você saiba dizer: agora é sua vez, eu vou ficar aqui na coxia, vendo você se apresentar no palco, é a minha vez, é a sua vez de brilhar, vamos dizer assim, porque ele vai lá e encoraja Josué, ele fortifica Josué a pedido, amando a ordenação de Deus. Deixe ele com coragem. Então você faz isso na coxia, não é no camarim do teatro, onde você deixa os seus filhos, os jovens, a próxima geração atuar, e em tudo isso sem nunca esquecer que Deus é um. É uma paraxá maravilhosa. Na verdade não, porque a minha verdade pode não ser igual à sua, mas de minha preferência, esse é o livro mais maravilhoso de todos, porque nós já conhecemos a história, agora nós já alinhavamos tudo, então agora nós temos a costura, o bordado, não é? A tapeçaria terminada aqui, arrematada. Hoje eu vou ler para nós o Salmo 53, ficar muito feliz por ter feito esse estudo com vocês. Comente aí embaixo, conte alguma memória sua, alguma coisa que você quis contar para os outros, para que não ficasse no papel, não é? Porque é como crochê e tricô. Se não ensinar para os filhos, daqui um pouco ninguém mais sabe fazer. Já sabem bem pouco mesmo. Não é? Eu sei fazer um tricô lá, mas não sei fazer cava, não sei fazer gola, crochê, não faço ideia como é que pega agulha, e isso são coisas que os nossos antepassados faziam, né? As mulheres. Então, mantenha essas tradições vivas como uma maneira de eternizar as suas memórias, não é? Isso é bom. Também comente aí embaixo se você achou que era indispensável, comente aí embaixo se você, quando alguém fala com você, você presta atenção ou é uma pessoa mal educada, que escuta mas não ouve, ouve mas não escuta e tudo mais. Salmo 53, ao mestre do canto sobre Mahalat, um masquilo de David. Os malévolos dizem em seu coração: Deus não existe.
Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação, e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros, os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão, e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes, pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sião venha logo a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Amém. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com quem vocês gostariam que soubessem sobre essas coisas. O canal só cresce com a sua ajuda, com nada mais, com a sua ajuda. É claro que com a ajuda maior de Deus, mas é você que curte, é você que comenta, é você que compartilha, se inscreve, ativa o sininho que faz com que o vídeo vá para mais pessoas. E eu lhe agradeço de coração que você tenha todas as bênçãos de que cabem no seu merecimento e no meu também. Um ótimo dia para todos vocês e um Shavua Tov a todos nós. Tchau!